Nós fizemos uma viagem no tempo, saltámos 17 meses no calendário e nem acreditamos no que aconteceu. Olá, eu sou o Pedro Santos Guerreiro. Eu sou o António Costa. E nós estamos de regresso. O mistério das finanças. Seja bem-vindo. Bem-vindo à terceira temporada deste podcast, depois de uma paragem desde dezembro de 2021, que não andávamos aqui a decifrar mistérios. E se houvesse uma pessoa neste mundo, ou noutro mundo qualquer, que cansado da pandemia tivesse hibernado neste quase ano e meio, nem ia acreditar no que aconteceu. Ora, veja lá. Janeiro de 2022, PS vence as eleições antecipadas com maioria absoluta que ninguém previa. Fevereiro, guerra na Europa. A Rússia invade a Ucrânia, apanhando grande parte da Europa e do mundo de surpresa. Março, a inflação dispara como não se via há décadas. Abril, a Euribor a 12 meses passa a positiva e acabam 6 anos de taxas de juros negativas. Maio, João Rendeiro, que fugira à justiça em Portugal, é encontrado morto numa prisão na África do Sul. Junho, os combustíveis atingem o preço mais alto de sempre, colam-se aos 2,1 euros por litro, e isto com descontos de impostos na casa dos 30 cêntimos. Julho, o governo entra no verão com uma primeira grande racha. Pedro Nuno Santos tinha anunciado novos destinos para o aeroporto, acaba desautorizado pelo primeiro-ministro, pede desculpa e as coisas nunca mais seriam as mesmas. Começam os problemas num governo recente e de maioria absoluta, mas que terá várias demissões ao longo do tempo. Agosto, o turismo volta a disparar. Setembro, as prestações do crédito à habitação começam a doer a sério. Outubro, a inflação não desarma e o governo inaugura uma nova fase, dar dinheiro. Começa com um cheque de 125 euros que é enviado a cerca de 4 milhões e meio de portugueses. Novembro, as casas estão cada vez mais caras. Dezembro, o Estado fecha o ano em grande, com os cofres forrados de dinheiro e continua a passar cheques. São mais 240 euros a cada português elegível, mas ao mesmo tempo o governo entra em crise com uma notícia mesmo no final do ano da indemnização de €500 mil paga a uma ex-administradora da TAP. O ministro Pedro Nuno Santos e um secretário de Estado demitem-se e esta crise irá agravar-se nos meses seguintes. Janeiro de 2023, saída em massa de depósitos para certificados de aforro. Fevereiro, o governo anuncia uma reforma da habitação, muito polémica, prometendo subsídios a senhorios e a inquilinos, mas os preços da habitação não cedem. Março, Portugal perde um dos seus empresários mais queridos, Rui Nabeiro. Abril, os bancos portugueses apresentam lucros recorde, mas do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, assiste-se à queda de vários bancos de média dimensão. Semanas depois da primeira queda do Silicon Valley Bank, o nervosismo também chega à Europa e obriga a uma espécie de salvação do Credit Suisse. E surge uma pergunta: estamos à beira de uma crise financeira? E eis-nos em maio de 2023. O país parece que tem duas faces. Por um lado, uma enorme turbulência política. Por outro, um enorme crescimento económico. Lá fora, a guerra perdura na Europa, Trump quer voltar a um país que bateu, entretanto, no teto da dívida, os juros estão altos, a inflação até está em queda, mas continua a comer poder de compra e espera-se o melhor ano de turismo de sempre. António, esta viagem mostra pelo menos uma coisa: nada disto era antecipável, nem foi antecipado. Portanto, bem-vindo a um futuro que ninguém previu. Ufa, vamos ter que respirar um bocadinho. Estamos também, devo dizer, nas novas instalações do ECO, o novo auditório. É mesmo aqui que estamos a inaugurar o regresso, ou a regressar, para ser mais preciso, esta terceira temporada do Mistério das Finanças. Vamos a isso. Arregaçar as mangas, mãos à obra, chegar-se à frente, sem medos. É agora! Passe das palavras à ação. Conte com o Milênio na candidatura ao Portugal 2030 e aumente a competitividade, inovação e sustentabilidade da sua empresa. Milênio, aqui consigo. António, vamos ao nosso primeiro mistério desta semana. Queres começar? Vou começar pelo mistério da economia. Afinal, parece que estamos a crescer muito, mas as pessoas ainda não descobriram que estamos a crescer. O que é que se passará afinal? Enfim, vamos lá ver. É verdade que a economia surpreendeu neste primeiro trimestre do ano. As previsões, ainda há poucas semanas, poucos meses, se arriscava a dizer que poderíamos entrar em recessão.
O Governo corrigiu, a previsão era para um crescimento de 1,6%, 1,3% este ano, para sermos também exatos e corretos. De repente, um primeiro trimestre em que crescemos 1,6% e em homólogo 2,5%. E afinal dizemos assim, mas afinal parece que temos daqui dois mundos, não é? O mundo da política, da crise institucional e de facto uma crise impensável e do contexto que tu acabaste de sublinhar nestes meses. E temos uma economia que aparentemente está melhor do que o que nós pensávamos. A verdade é que parece que temos dois mundos. A economia cresceu, é verdade, em Portugal, mais do que o que se esperaria, e o FMI até aponta agora para um crescimento de 2,6% para este ano. A Comissão Europeia e o OCDE também estão a antecipar revisões de crescimento em alta, mas nós todos os dias escrevemos notícias, ouvimos pessoas na rua, ouvimos empresários, e o que é que percebemos? Que as pessoas estão a perder rendimento, que a inflação continua muito elevada, claramente acima dos 5, 6%, que os juros vão continuar a aumentar, e vão aumentar provavelmente mais uma ou duas vezes este ano, os juros do BCE. Isto o que é que significa? Crédito à habitação mais pesado, a comer, mais rendimento disponível. Portanto, parece que temos aqui de facto dois mundos. O mistério é este. Aparentemente o governo e a nova narrativa política é: nós estamos bem, e isto vai chegar às pessoas durante o ano. Sim, o problema dos comentadores, o problema da oposição política. Exatamente. Nós não estamos a ver, o governo está a ver, isto vai chegar às pessoas. Enfim, nós temos um primeiro trimestre e uma parte da economia que está a correr particularmente bem, que é o turismo. Nós sabemos isso. O primeiro trimestre foi o melhor de sempre. Foi o melhor de sempre, e este ano antecipa-se também o melhor ano de sempre de turismo. Nós sabemos uma coisa: o setor do turismo fez a sua parte. Não este ano, não o ano passado, na última década. Isso é muito importante. Também beneficiamos, é preciso dizê-lo também de uma forma clara, de uma guerra que afasta turistas do centro e do norte da Europa e do leste da Europa. E esses turistas estão a vir para o sul da Europa, particularmente para Portugal. E depois, de facto, temos, apesar de tudo, condições de segurança, condições de preço. Também é preciso dizê-lo, capacidade de ligações, por exemplo, a TAP para os Estados Unidos, e os americanos descobriram Portugal como um destino turístico, que explicam o sucesso do turismo e deste setor. Qual é o problema? É que este setor paga, eu não diria mal, paga o que pode pagar. Sim, mas paga salários relativamente baixos. São salários baixos, abaixo do salário médio nacional. Ora, isso explica porque, apesar de tudo, temos emprego e nível de emprego elevado, mas também temos uma nova realidade, uma espécie dos novos pobres, não é? Que é uma tragédia, que são pessoas que trabalham, têm um salário mínimo ou pouco mais do que isso, e são pobres e não conseguem chegar ao final do mês, e se tiverem algum tipo de encargo, ou por exemplo, se tiverem comprado uma casa com taxa de juro variável, estão hoje numa situação muito difícil em processo de renegociação. Dito isto, eu creio que, de facto, como dizias, bem-vindos ao futuro, e o futuro é incerto, e essa é a única certeza que temos. Vamos ver se o quadro macroeconómico de crescimento quase bipolar desta economia portuguesa. Soubemos esta semana que a Alemanha entrou em recessão, e esse é um sinal a ter em conta nas próximas semanas e nos próximos meses, mas sabemos que há uma parte da economia, que é a economia virada para o turismo, e as empresas viradas para a exportação, que estão a reagir bem ao contexto económico internacional e nacional. Há uma parte muito grande da economia portuguesa que está a passar muitas dificuldades. A dúvida é mesmo se isso vai chegar às pessoas no segundo semestre. Vamos ver. Sabes que eu vou dizer uma coisa que não costumo dizer. Eu acho que o governo tem razão. Acho que o governo tem razão quando diz que a economia está a correr bem. Ou seja, não é apenas o PIB está de facto a crescer muito mais do que se esperava. Há aqui uma parte de sorte, porque mesmo esta recessão na Alemanha aparece mais tarde e é menos profunda do que se receava. É ligeira. Em grande parte, primeiro porque a Alemanha se adaptou relativamente bem, a indústria alemã adaptou-se relativamente bem à escassez de gás e fez uma transformação relativamente rápida. E segundo, porque o inverno foi muito menos intenso, muito menos severo do que se previa, portanto houve menos necessidade de gás. Agora, quando nós olhamos para, de facto, os salários estão a subir, os rendimentos estão a subir, os lucros das empresas estão a aumentar, portanto,
a economia está a correr inesperadamente melhor do que se esperava. E ainda há Agora, o PRR, não é, Pedro? Isto é, e não há, PRR portanto, o problema, pode para mim, esse é o vir a problema. acelerar a execução. Esperemos que sim, já cá devia estar. Ou seja, de facto, a economia está a crescer muito, primeiro, à custa do emprego. O facto de haver muita gente a trabalhar cria economia, entre aspas, Sim, cria óbvio. crescimento. O turismo, como tu disseste, e a dependência, de facto, é grande e é um setor com menos valor acrescentado do que, por exemplo, a indústria. E pronto, e falta o investimento e continuamos com perdedores, como tu dizias. E eu acho que os dois principais perdedores neste momento são aqueles que devem dinheiro, porque as prestações de crédito à habitação de facto são monumentalmente mais altas do que eram há um ano, e os que têm rendimentos mais baixos. Porquê? Porque esse tem uma inflação mais alta, entre aspas. Porquê? Porque gastam mais parte do rendimento na alimentação, e a alimentação teve um aumento de preços bastante Há duas boas bastante notícias. superior. O preço do gás voltou a números relativamente baixos, ultrapassou aquele pico de loucura de 2022. Isso para a atividade empresarial é obviamente muito importante, e para o impacto do consumo de energia das famílias também é muito importante. Apesar de tudo, se a inflação abrandar e de facto se o BCE parar as subidas de juros aqui até meados deste ano, julho, agosto, vamos começar, se as famílias portuguesas, nomeadamente as mais desfavorecidas, resistirem tão bem quanto possível a este contexto, pode ser que tenhamos um segundo semestre também menos mau e não tenhamos uma aterragem tão acentuada como se admitiria quando tivemos este crescimento muito significativo no ano anterior. Não é? E isso leva-nos ao segundo mistério. Sim. Qual é o teu mistério desta semana, Pedro? O governo vai cair. Isto é política, mas é economia, como é evidente, não é? E, enfim, eu não vou arriscar a lançar a moeda ao ar, se arriscasse diria que não, mas nem é tanto a resposta a esta pergunta que procuro, mas sim o que é que ela significa também do ponto de vista do impacto da economia. Quer dizer, parece muito evidente, neste momento em que estamos a falar, no final de maio de 2023, há uma CPI à TAP que só tem causado incêndio político, há uma grande vontade da oposição é que o governo caia, sobretudo o PSD, é muito claro nos últimos dias, sobretudo com declarações de Luís Montenegro, de Cavaco Silva. Cavaco Silva fez uma coisa na verdade, um ação rara, que é convidar alguém antes de Cavaco, a antes de Cavaco e depois de Cavaco. Não é tanta crítica que Cavaco faz, e o Cavaco é sempre muito divisivo, não é? Mas aquilo que Cavaco Silva diz, em grande parte não é opinião, é mesmo factual. Eu, pelo menos eu considero isso, e eu estou de acordo com ele, com o crescimento desigual, com o empobrecimento relativo, com o absoluto descrédito das instituições democráticas, consentido ou promovido pelas forças políticas, incluindo o governo. Eu isso até estou de acordo. Agora, ouvir um ex-presidente da República a sugestão de uma demissão, que no fundo foi isso, um convite ao Primeiro-Ministro para se demitir, isso eu acho que ainda não tinha ouvido. Com alguma graça e alguma ironia, não é? Se António Costa tiver um rebate de consciência. Sim. Acho que isso nunca na vida vai acontecer. Não vai acontecer. Ou pelo menos não agora. Acho que aquilo que parece na cabeça do governo e da oposição, a oposição quer já, porque não quer que chegue o verão e que as coisas acalmem, e o governo quer o contrário, quer que as coisas acalmem, que acabe a CPI, que o crescimento económico começa a chegar mais aos bolsos dos portugueses. O governo tem sido também muito generoso nos cheques, que passa mais ou menos para toda a gente. Sim, graças à receita fiscal, obviamente, muito significativa que teve. À enorme receita fiscal. Lotaria mesmo, lotaria. Sim, é um jackpot. Foi um no ano passado e já está a ser outro este ano. Agora, se me permites, Pedro, o que é que eu acho? Nós tocaste aqui no editorial desta semana no tema do conflito político. Nós temos um conflito político institucional que obviamente não desapareceu entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Eu diria, obviamente, se o governo vai cair ou não, depende mais do governo e da sua capacidade de ultrapassar esta situação de caos em que tem vivido no último ano e meio. Tivemos um primeiro ano com uma sucessão de casos, tivemos estes últimos meses com um caso e com certidões extraídas, não é? Temos caso TAP e casos à volta suficientemente graves para criar aqui alguma confusão. Eu arrisco dizer que, de facto, voltamos àquela tese de que é a economia estúpida, não é? Isto é, se a economia, de facto, recuperar da tensão em que os portugueses viveram nos últimos meses de 2022, segunda metade de 2022 e esta primeira metade de 2023, provavelmente o governo vai ter condições para se aguentar. Veremos se o governo não dá instrumentos,
razões, a Marcelo Rebelo de Sousa, para criar aqui uma ruptura, e estamos a olhar todos para as eleições legislativas, Agora, para as europeias de 2024. Agora, onde é que isto também liga à economia? Tem a ver com a estabilidade, como é evidente. E repara no seguinte: nós tivemos fora, salvo seja, tivemos um intervalo neste podcast. Tanto trabalho que nem tivemos quase tempo um ano de e aqui meio. vir. Exato. Mas nestes 17 meses também aconteceu outra coisa. Aconteceu a mudança da liderança do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS, do PCP e agora do Bloco de Esquerda. Portanto, os 8 partidos com assento parlamentar, acho que estou a dizer bem. Falta o PAN. O PAN que não, mas o PAN também tinha tido uma alteração relativamente alteração há pouco tempo, e renovou. Portanto, há tanta Quem é que estabilidade. resistiu? António Costa, André Ventura, Rui Tavares no LIVRE, mas o LIVRE não estava antes, não é? no Parlamento. Portanto, há tanta instabilidade política neste momento que uma queda do governo só vem a acelerar este turbilhão. Agora, há um problema neste governo, caia ele ou não caia, fique, ou seja remodelado ou não, na minha opinião, que é falta de qualidade e falta de foco. Este governo é o mais fraco de todos. Sim. Ele não é só o mais fragilizado, ele é o mais fraco. Fazem cá falta ministros que já lá estiveram, na minha opinião. Pedro Cisa Vieira, para mim, é um dos exemplos. Devia estar neste governo, era um ministro forte. É um governo que não sabe reformar. Isso vê-se. António Costa antes era contra as reformas, agora já não é contra, já fala em reformas, mas como se vê na habitação, não sabe fazer. O caso da habitação é muito claro, tantos anos para depois fazer uma coisa mal amanhada. Portanto, eu espero que haja uma remodelação com calma, não vale a pena estar anunciado de um dia para o outro, isso acho bem, mas uma remodelação que seja convincente para voltarmos depois. E o que não pode acontecer, e isso é que eu rejeito mesmo, que nós queremos. É a ideia de que não há alternativa, porque eleições, antecipadas ou não, são em si mesmo uma alternativa. Depois os votos ditarão os resultados das eleições e a formação do governo. O argumento de que não pode haver eleições porque não há alternativa, ou o argumento ainda mais perigoso ou perverso, que é, como estamos aqui numa situação de instabilidade económica e incerteza, não pode haver eleições, cria a ideia, também errada e até perigosa, de que o governo tem carta branca para fazer tudo, independentemente do estado da economia. Tem uma maioria absoluta, não é? E isso não é uma carta branca. Exato. Para isso também está cá o Presidente da República. Bom, vamos à boa e à má moeda. António. Olha, eu vou começar com a má moeda. Enfim, é difícil escapar a ela. Ricardo Salgado, esta semana, digamos, condenado, mas não apenas, porque já tinha sido condenado, mas com uma pena agravada face à condenação que tinha de 6 anos e meio. Ricardo Salgado foi condenado com pena efetiva no âmbito da Operação Marquês, operação, como se sabe, que envolve, por exemplo, José Sócrates. Ainda há neste processo de Ricardo Salgado o processo, digamos, central disto tudo, que é o processo relacionado com a falência do BES e com todos os casos que daí decorreram. Mas, ao fim destes anos todos, a relação, esta semana mesmo, digamos, confirmou a decisão de condenação, mas não só. Teve aqui duas novas decisões que agravam a situação e a condição de Ricardo Salgado. Por um lado, agravou a pena para 8 anos. Depois, recusou o pedido da defesa de Ricardo Salgado de uma avaliação médica, ou de ter em conta uma avaliação médica, nomeadamente porque a defesa invoca que Salgado tem a doença de Alzheimer e que já não tem condições para cumprir a pena, digamos, nomeadamente na prisão. Ora, o que veio o coletivo de juízes dizer, essa avaliação médica será feita, será feita na execução da pena, isto é, quando houver uma emissão de mandado de detenção para o cumprimento da pena, e nesse momento Ricardo Salgado será sujeito ou avaliada se a doença de Alzheimer será ou não impeditiva e em que medida é que será impeditiva do cumprimento da pena, nomeadamente em prisão ou noutro modelo qualquer. Digamos, ao fim de tantos anos, e nós temos assistido também nas últimas semanas, a uma sucessão de casos que têm anos e que não se resolvem. A TV e a CNN revelou esta semana o caso de Tutti Frutti, com um processo que já tem 6 anos e em que os suspeitos ou indiciados nem sequer foram ouvidos, quanto mais arguidos, quanto mais acusados. Ao fim de tantos anos,
que a Justiça consiga tomar uma decisão, nomeadamente sobre Ricardo Salgado. No caso da Operação Marquês, falta perceber o que é que vai acontecer ainda a José Sócrates. Também se sabe, por exemplo, que José Sócrates corre o risco ou benefício de ver beneficiado, digamos assim, por prescrições de crimes, mas na verdade esta condenação efetiva é um passo que eu diria que cria alguma esperança de que se faça justiça. Não é uma questão de ser condenado ou não, é haver uma decisão judicial que ponha fim a este processo. Vale a pena lembrar que Ricardo Salgado foi detido pela primeira vez em 24 de julho, salvo erro, de 2014, portanto há praticamente 9 anos. O caso do Tutti Frutti é diferente, vão lá 6 anos, mas eu diria que paralelamente até mais, proporcionalmente até me parece mais tempo, porque é uma bagatela jurídica. Exato. Face à gravidade do que é e à complexidade do caso. É super complexo e tudo Pedro, mais, mas este é um desenvolvimento novo. Boa moeda. Olha, boa moeda, falamos de coisas boas, vamos falar das escolas de gestão. E vamos falar de Pedro Oliveira, ele é o diretor da nova School of Economics, a nova SBE, e eu estendo esta boa moeda a outros, pela posição, nomeadamente nos rankings internacionais, neste caso em concreto no ranking do Financial Times, nas melhores escolas, nas 50 maiores escolas de gestão do mundo. A nova é a primeira das portuguesas. Eu estendo o cumprimento a Pedro Oliveira, estendo também a Daniel Traça, a quem ele sucedeu agora no final deste ano, mas este resultado ainda julgo que é justo distribuir pelas dois, enfim, distribuir por toda a universidade, como é óbvio. Mas pelos dois líderes, digamos assim. E também as outras escolas de gestão que estão neste ranking, além da nova, a Católica Lisbon, a Porto Business School e o ISEG. Eu lembro-me que há alguns anos, quando nós os dois estávamos a estudar e estávamos a começar as nossas carreiras, víamos lá sempre as faculdades espanholas e não víamos as portuguesas. Enfim, passaram uns anitos, mas felizmente também houve um grande investimento e uma grande melhoria das escolas de gestão. E é crítico para a economia portuguesa. Agora é preciso que isso passe, lá está, que isso passe para a gestão, não é? Portanto, para as empresas, porque ainda precisamos de muito, como temos sobretudo muitas pequenas e microempresas, precisamos de um nível de gestão muito mais, não apenas melhor, mas mais alastrado a toda a economia. Sim. E vamos agora para uma rubrica final. É uma rubrica nova que introduzimos nesta terceira temporada e chamamos-lhe o Mistério Sombra. Nós todas as semanas vamos ter um convidado que nos vai falar de um mistério que o inquiete ou que o convoque para trazê-lo para esta nossa discussão. E hoje começamos em casa, começamos aqui no ECO e pedimos ao André Veríssimo, ele é redator principal do ECO, que nos trouxesse o seu Mistério Sombra. Vamos ouvir. Porquê é que os clubes estão a pedir dinheiro emprestado aos adeptos? A primeira razão é porque não conseguem fazê-lo junto da banca, ou se o conseguissem teriam que pagar taxas de juro muito mais elevadas. Porquê? Porque da parte dos bancos portugueses não há grande apetite para ficar com dívida das SADs, seja do Benfica, do Porto ou do Sporting. E porquê? Pelo risco que consideram que esse investimento que teriam que fazer nos clubes encerraria para os seus balanços. Ora, se os bancos consideram este um negócio potencialmente arriscado, o que é que devem pensar os investidores? As taxas oferecidas parecem de facto atrativas. O Benfica paga na sua emissão 5,75% de juro anual, o Porto 6,25%. Valores até acima daquilo que estão a ser praticados, por exemplo, nos certificados da Forro, que andam pelos 3,5%. E que tanta procura têm tido. O problema é que, de facto, o risco é completamente diferente. As receitas dos clubes que terão, na prática, depois de responder pelo pagamento destes empréstimos, continuam a ser algo incertas.
Os exercícios de cada ano dependem se conseguem entrar para a Liga dos Campeões, que prestação é que têm na Liga dos Campeões, se conseguem vender passes de jogadores por valores muito elevados. Enfim, essa incerteza representa um risco. Por outro lado, a situação financeira de si, de base dos clubes, também não é a mais robusta. Muitos deles têm passivos muito elevados e, por exemplo, o Porto tem mesmo capitais próprios negativos, o que significa, enfim, uma situação de falência técnica. Razão pela qual os investidores devem, e os pequenos aforradores devem olhar para estes investimentos com alguma cautela. Até hoje os pagamentos têm sido sempre feitos, mas convém ter noção dos riscos que estão envolvidos. São os mistérios do futebol, os mistérios da bola. Nós estamos aqui a gravar há 2 ou 3 dias de sabermos quem é o campeão nacional. Enfim, não há grande mistério sobre saber quem é que nós os dois preferíamos que fosse campeão. Deixemos de lado o politicamente correto, ganho melhor, não é? Ganho melhor, sim, esperamos estar os dois no Marquês. Enfim, não vale a pena fazer grande mistério sobre isso. Somos os dois benfiquistas, mas se olharmos para esta questão financeira, acho que nenhum deles ia à Europa, nenhum deles ia à Champions. E o Porto, as contas do Porto são ainda piores que as do Benfica, são bastante piores, mas nenhum deles ia a precisar propriamente... não só de vender jogadores, como a precisar de pedir emprestado. Enfim, com taxas de juro que são relevantes e ainda bem, e provavelmente deveriam ser mais elevadas face ao risco que comporta, porque uma atividade que depende de terceiros de venderem jogadores para se equilibrarem mostra como há o risco e como os clubes portugueses, mediamente os grandes, estão muito dependentes da Liga dos Campeões, não é? E da receita da Liga dos Campeões. Ora, isso faz com que o investimento tenha em obrigações, por exemplo, de clubes como o Porto e como o Benfica, como o Sporting, tenha que ser bem remunerado, mas convém que se avalie bem o risco para todos os clubes. Sim, como ensina a técnica, é bom não pôr todos os ovos no mesmo cesto, sobretudo nos cestos que têm mais riscos. Ficamos por aqui neste episódio, neste regresso. Agradecemos a quem está desse lado, obrigado por ter estado neste episódio e nós voltamos na próxima semana. Um abraço, até para a semana. Até para a semana. O mistério das finanças. Arregaçar as mangas, mãos à obra, chegar-se à frente, sem medos. É agora! Passe das palavras à ação. Conte com o Milênio na candidatura ao Portugal 2030 e aumente a competitividade, inovação e sustentabilidade da sua empresa. Milênio, aqui consigo.